esse texto na série Um Novo Jeito de Ser, tá lá em 1 Coríntios. E a gente já viu que a carta aos Coríntios é uma carta onde Paulo, ele exorta bastante essas pessoas. Por quê? Paulo, ele ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto. Lembra que a gente estudou que é uma cidade super bem localizada, geograficamente estratégica, para poder alcançar pessoas de diversas culturas. Tinha um porquê dele implantar ali aquela igreja, né? Lembrando que igreja são pessoas e não necessariamente instituições. E ele tinha um porquê. E aí, o que acontece? Ele implantou, ficou lá 1 ano e meio pregando, depois ele já vai para outro lugar, porque ele queria espalhar a mensagem. E aí, eles fazem essa 1 Corinto não foi a primeira carta. A primeira carta se perdeu, tanto que ele fala assim, naquela primeira carta que eu escrevi para vocês. Então, existe uma carta que se perdeu. Ele responde uma outra carta e essa carta foi para poder exortar as pessoas de Corinto, porque uma irmãzinha lá de Corinto foi visitar Paulo em Éfeso, que era uma outra cidade, para falar para ele que as coisas lá não estavam de acordo com o que ele tinha ensinado. Ele fala, você implantou de um jeito, a coisa está acontecendo de outra. Então, ele faz uma carta para tentar adequar aquilo que ele ensinou à realidade. Porque uma coisa é a gente pegar um conceito e usar da forma certa. Outra coisa é a gente pegar e ajustar naquilo que a gente quer. Então, ele faz essa carta de 1 Corinto para poder colocar algumas coisas em ordem. Estava tendo muitas brigas, que a palavra de Deus chama de contendas, né? Dissensões não, quer fazer diferença entre as pessoas. Contendas, estava vendo divisões entre as pessoas e estava vendo práticas erradas. E aí, no capítulo 11 de 1 Corinto, ele vai falar de 3 pontos importantes daquilo que estava acontecendo. Ele fala sobre a posição da mulher no culto, ele fala bem a questão assim do mundanismo dentro da igreja. Então, ou seja, o mundo dentro já de pessoas que já estão com o propósito de seguir a Cristo, né? Então, ele fala sobre esses procedimentos no ambiente comunitário de adoração, que eram os cultos. Então, ele fala sobre a posição da mulher, ele fala sobre a maneira que a ceia do Senhor estava sendo tratada, vivenciada ali, celebrada, e o uso correto dos dons espirituais. E nesse ponto que é o nosso estudo, é do capítulo 11, dos versículos 23 a 26, que vai tratar exatamente da ceia do Senhor. E diz assim, pois recebi, isso Paulo falando, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e dando graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, ou seja, ele falou e fez, certo? Ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava ensinando os seus discípulos a se lembrar dele nessa parte da vida dele, que foi a última ceia. Os discípulos não tinham ideia do que ia acontecer dali em diante, mas ele fez questão. A última coisa que ele fez questão foi de juntar as pessoas com quem ele caminhou, né, na mesa, para ter comunhão ali, para passar uma mensagem naquele momento, daquilo que ainda haveria de vir, né? Então, essa tradição, o que ela é? É uma forma da gente passar de geração em geração. Por isso que lá em Êxodo, lá no Antigo Testamento, ele fala tantas vezes, né? Lembrem uns aos outros, conte aos seus filhos, façam isso para relembrar quando o povo saiu do Egito. Porque a gente vê, quando vai passando, assim, é muito interessante, principalmente em Segunda Reis, que quando fala um rei depois do outro, que Deus foi colocando, como que quando aquele que não andava com Deus, levava toda a sua geração a se afastar de Deus, como vinha a disciplina de Deus em cima desse povo, e aí às vezes o filho daquele que foi mal também fazia o que era mal aos olhos do Senhor, aí às vezes vinha uma geração boa e fazia o que era bom aos olhos do Senhor, aí fala assim, esse filho não fez igual o pai que fez, então assim, eles não tinham a palavra,
Eles tinham as leis, mas eles não tinham a palavra igual a gente tem hoje. Então, eles tinham que ter essa tradição de contar de pai para filho para que a coisa não se perdesse. Então, que nem fala em 2 Timóteo 2:2, ele fala assim: e o que de minha parte ouvi através de muitas testemunhas, isso eu transmito aos homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. Então, a gente está ouvindo, a gente vai falar para os nossos filhos, vai ensinar eles a falar para os filhos deles. Por isso que na igreja é tão importante existir, né, a parte das crianças. Eu adoro lembrar quando a gente fez a ceia na tua casa, que o Bruno falou, né, na Páscoa, ele falou assim, todas as festas eram para as crianças. Eu fiquei pensando, como assim? Porque as crianças, através dessa repetição, de vivenciar essa tradição, elas vão saber e também vão passar. Então, era uma forma daquilo ficar vivo, né? Gravado no coração. Né? Então, o Antigo Testamento, Deus fala várias vezes, tragam a memória, lembrem a esse povo, repitam a lei, repitam de onde eles vieram. Então, é uma forma da gente também sempre lembrar de onde a gente veio, que Deus nos tirou com mão forte de uma situação e colocou em outra, né? Às vezes, eu tô subindo na rua da minha casa, assim, e eu sempre falo, Senhor, não me deixa acostumar com a vida que o Senhor tem me dado. Eu não quero me esquecer de onde eu vim, das coisas que eu passei, das dificuldades que eu vivenciei, todas elas foram tão importantes para hoje eu dar valor. Cada queda, né, que a gente estava assistindo Crescer, e o Israel falou que na alegria ninguém procura Deus. Então, se a pessoa não tem problema, provavelmente ela não vai conhecer o Deus amoroso, que nem a Dani falou ontem, né? Tudo que eu passei foi necessário e eu passaria tudo de novo para poder sentir esse cuidado, essa dependência do Senhor. Então, quando a gente não tem essa condição na nossa vida, essa brecha do sofrimento mesmo, por isso que fala, quando sou fraca é que sou forte, né? Porque a força de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Se a gente está cheio de si, não cabe Deus. Né? Então, às vezes, falta isso aqui, o empurrãozinho, né, de Deus, às vezes exatamente para a gente poder cair olhando para cima, né, e ver a força dele na nossa vida. Muitas vezes, a saudade de alguém, a necessidade financeira, o sofrimento mesmo, ver como que a gente é pequeno perto de situações que a gente não tem controle. Porque isso vai fazer com que a gente realmente busque, dependa. Às vezes dá a sensação que dá que, nossa, mas eu preciso estar no controle. Como assim eu vou abrir mão do controle e vou entregar o controle da minha vida para alguma coisa? E, na verdade, é isso que ele quer, esse paradoxo, né? Existe um deixar para ele cuidar, não é deixar por deixar. E quando a gente entrega mesmo de coração, que a gente se esvazia, aí que a gente sente. Ontem eu estava escutando um áudio da Joyce Meyer, que ela fala assim, vocês sabiam que quando o pessoal foi atravessar o Rio Jordão, que o rio se abre, o rio só se abre quando eles colocam o pé? Está escrito lá que abre quando ele põe o pé. Então, assim, se eles não colocassem o pé, não ia abrir. Se já tivesse aberto, claro que eles iam passar. Foi a fé de botar o pé que ia abrir. Não é incrível? A gente recebe conforme a gente... por meio da fé que a gente acaba recebendo. Sabe que eu vi um outro estudo uma vez? Isso aí eu assisti uma vez e eu achei muito fabuloso. E uma vez eu vi alguém falando, acho que foi o... da Lagoinha, como ele chama? O Subirá? O André Valadão. Ou não é o André Valadão, não. É o... enfim. André Fernandes? André Fernandes. Que eles entraram e a água chegou a bater até na... Tem um estudo que diz sobre isso, que chegou até aí para ela pegar no umbigo. E depois que abriu. Então, aí é até maior a fé. Porque... justamente. Porque se eu não confiasse, como é que você ia adiante? Que nem a gente estava falando ontem, né? Por exemplo, Deus falou, né? Mandou o anjo falar para Sarai que ela iria ter o filho na velhice com 90 anos. Quem que faria o enxoval se uma mensagem dela? Né? Noé foi construir a arca, falou que ia chover um dilúvio, ele demorou 120 anos para construir, sendo que nunca tinha caído uma gota de chuva. Não chovia, né? Não chovia, não sabia nem o que era chuva. Então, imagina, 120 anos. Todo mundo falando que ele era louco, doido. Então, assim, pensa, civil. Quantas vezes as pessoas vão tentar jogar engano na nossa fé, que aquilo que a gente está vivendo não está fora da realidade. E ele levou 120 anos, eu podia ter desistido no primeiro, mas ele foi perseverante. Imagina, a gente não espera uma semana, às vezes, para alguma coisa. O André Fernandes falou, eu vi essa semana, ele falou, é interessante como as coisas de Deus são loucura. As loucuras de Deus são óbvias depois que acontece. Depois que acontece. Lá nos 10 Mandamentos fala muito isso, né? Que assim, o Moisés, né, uma hora lá que o Moisés está falando, né?
Ele falou assim, quando que eu ia imaginar que Deus ia falar comigo, eu ia estar lá em sofrer tudo que eu sofri, né? Tô lá em Midian, lá tentando salvar uma ovelha. Aí Deus ia falar comigo. Ele falou assim, eu ia ter que voltar para o Egito, enfrentar um exército sozinho e libertar um povo, né? São pessoas improváveis e de formas que a gente nem imagina. E aí, se ele não tivesse tido aquela fé de que Deus ia estar do lado dele, ele ia lá e enfrentava lá mas tem o coisa na Ramsés. nossa vida que se a gente não tivesse a promessa de que Deus está com a gente já tinha desanimado há muito tempo, né? Então, tradição é isso, é a gente não deixar isso morrer, continuar passando isso. E é diferente de tradicionalismo, porque o tradicionalismo é a fé, né, de pessoas que... tradicionalismo é uma fé morta dos vivos. Quem está vivo fazer alguma coisa, né, tentando com o coração, na verdade, morto, porque não está fazendo aquilo pelo significado que aquilo está fazendo porque acha que tem que fazer. E a tradição verdadeira é aquela que é a fé viva das pessoas que já morreram, ou seja, me ensinaram, aqueles que já se foram, e eu estou mantendo vivo porque eu tenho uma fé viva, né? Então, eu não estou fazendo numa fé morta por pessoas vivas. Então, é diferente, não é fazer por fazer. A prática, ela é transmitida de geração em geração. E o que estava sendo feito ali ele estava ensinando sobre a ceia. Participar da ceia... Eles estavam participando da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Paulo estava combatendo o perigo do ritualismo, fazer por fazer. Fazer só porque disseram que tem que fazer. Lá em 1 Coríntios 11, 20, ele diz assim, ó, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que estão comendo. Porque a ceia, ela tem um significado. Se fosse só comer por comer, Jesus falava, se junte todo mundo, vamos jantar. Ele faz ele explica, existe uma simbologia, um porquê de cada parte. E às vezes a gente está fazendo tudo certo, como manda o figurino, mas com a motivação errada. Então, assim, eu não tenho que doar só porque tem que doar, isso vai doer em mim. Tá dizendo que eu tenho que doar com alegria, né? Eu não tenho que ir para a igreja achando que é aceito, se eu não for, eu vou ficar em pecado. Porque a questão, os crentes de Corinto, eles seguiam esse ritual, mas o coração deles mesmo estava longe do Senhor, porque eles não estavam fazendo isso para celebrar e para pensar naquilo que Cristo fez. Eles estavam fazendo isso porque achavam que era uma obrigação. E Deus, ele não vai se impressionar com o nosso rito, né, com algo religioso. Ele quer ver o coração daquele adorador. E o que eles faziam no dia da ceia? Eles se juntavam, levavam um monte de comida, um monte de bebida, comiam e bebiam absurdamente. E aqueles que tinham menos condições de levar coisa boa, ficavam num canto passando fome. Não era dividido? Não, quem chegava primeiro comia antes, se embriagavam, comiam assim absurdamente, ficavam bêbados, e os que eram menos favorecidos, eles separavam. Então, olha que absurdo, olha qual é a intenção do coração, só se juntar para comer? Egoísmo, exatamente. Aqueles que eram menos favorecidos ficaram do outro lado passando fome, era uma feira de vaidade. Mas fazem isso hoje também. Isso que eu pensei, eu lembrei das festas. Agindo assim, eles feriam a comunhão, que a ideia era a comunhão. O que é comunhão? É juntar as pessoas de diferentes tipos por um único propósito, né? Humilhavam os seus irmãos e desonravam a Deus. Totalmente contrário da atitude de Cristo, que a ceia é para celebrar, né, a morte de Cristo por amor a nós. Ou seja, ele se esvaziou, se humilhou e morreu, né? Então, assim, o amor, né, sacrificial, e eles estavam relembrando isso de forma egoísta, né? Então a ceia, ela estava sendo centralizada no ego, na vaidade, não na morte expiatória de Cristo. Aí tem um comentarista que chama Warren Wiersbe, eu não sei falar direito o nome dele, mas sei que os comentários dele são muito bons. Ele fala sobre 4 pontos que Paulo ensina sobre a ceia, que a gente deve observar. O primeiro é olhar sempre para trás, para a cruz de Cristo. Toda vez que a gente come do pão e bebe do cálice, a gente está anunciando a morte do Senhor, né? Então a gente tem que olhar para trás e lembrar o que foi feito. Jesus, ele pegou o pão e partiu, e ele quer que lembremos não só dos seus milagres, mas da sua morte. Lembrar por que Cristo morreu, como Cristo morreu e por quem ele morreu.
Isso é uma parte, o olhar para trás. Devemos olhar para frente, porque ele fala que toda vez que a gente comer e beber desse cálice, até que ele venha. Então, ele já aponta para o futuro, para a segunda vinda de Cristo. Né? Então, ele fala, nós vamos fazer isso até que ele venha. Então, ele fez isso, só que ele virá. Até o dia que ele virá, a gente faz isso em memória dele. Então, ele fala da segunda vinda de Cristo. Então, há um clima de expectativa, né? De futuro, de esperança. Então, quando a gente olha para trás, aponta para a morte. Quando a gente olha para frente, aponta para a volta dele. E a ceia é o elo entre essas duas vindas. Terceiro, a gente deve olhar para dentro. Quando a gente celebra a ceia, a gente não olha só para trás e nem só para frente, mas a gente olha para dentro. No 11:28 diz, examinem-se, pois o homem a si mesmo. Então, a gente precisa investigar o nosso coração, analisar a nossa alma. A ceia ela é instrumento de restauração, de cura, de reconciliação. E a gente deve, na ceia, correr do pecado para Deus, não correr de Deus para o pecado. Então, algumas denominações, elas fazem a gente pensar que se na ceia a gente não tiver confessado, tiver totalmente sem pecado, aí que a gente é digno de ceiar. Mas a ordem era, examinem-se e comam. Não é examine-se, se você não tiver de acordo, não come. Então, ele fala que a gente deve participar de forma digna. O que é de forma digna? Não existe estar sem pecado, né? 11:27 diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E o que é participar, então, dignamente? João Calvino diz que participar de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Pedir perdão dos pecados. Exatamente, né? se avaliar Antes de receber. e entender que a gente é indigna de qualquer forma. Né? Então, assim, eu não vou tomar ceia porque eu tô em pecado. Então, você tá em pecado 2 vezes por achar que você tem que fazer qualquer coisa para merecer. Não é essa a questão. A questão é a gente reconhecer que a gente não é digno, mas que em Cristo nós somos dignos de participar, para que isso nos purifique. Não é, então eu não vou participar porque eu estou em pecado, então... Não, eu tenho que participar para ele me purificar, para eu ter força, porque não sou eu, é por ele. Não é algo que eu tenho que fazer para merecer, ele já fez por mim. Né? Temos que ter consciência da nossa indignidade, reconhecer que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa. Ele não chama à mesa só aqueles que tá tudo bem. Sentou inclusive o traidor ali, que ele sabia que ia trair. Né? Então não tem, esse pode, esse não pode, esse é digno, esse não é. A nossa dignidade é a nossa consciência da nossa indignidade. Né? De novo, a nossa dignidade é a nossa consciência da nossa indignidade. Em último, quarto, devemos olhar ao nosso redor. Então, devemos olhar para trás, para a morte de Cristo, olhar para frente, que a gente vai fazer isso até que ele venha. Então, essa é a expectativa da segunda vinda. Olhar para dentro, para a gente se examinar e olhar ao nosso redor. No 33 e 34 do capítulo 11 diz, quando nos reunirmos para comer, esperai uns pelos outros. Então, assim, nós não temos essa prática de toda a ceia ter uma mesma comunhão. Mas quando ele fala esperai uns pelos outros, é a gente lembrar que não é só a nossa vida que está ali, né? A gente está em comunidade. Então, assim, aquele dia, eu tô na igreja, não veio uma pessoa que eu conheço, o que será que está acontecendo com ela? Não para julgar, mas para ajudar. Às vezes essa pessoa está precisando de ajuda, porque muitas vezes a gente se recolhe quando a gente não está bem. A gente entra nas nossas cavernas. E Deus não vai mandar um corvo para alimentar, mas vai mandar uma amiga para mandar uma mensagem. Então é a gente olhar ao nosso redor. Ali mesmo, eu não conheço as pessoas, mas ali quem está precisando ser acolhida? A Deia foi uma mulher que eu pesquei na igreja. A gente tem que ter pessoas que Deus está dando a vara na nossa mão para trazer para perto, para puxar a vara. Né? E ser uma pessoa que está se preocupando com aquela. Ora por mim, vamos lá agora. Quando alguém me pede oração, eu já paro na hora e falo, vamos orar, e já mando um áudio, porque às vezes a gente vai esquecer, né? E a gente não tem que. As pessoas têm que ter essa confiança de que vai haver uma troca, vai haver um interesse verdadeiro, né? Porque ela está confiando ali, não que ela tenha que deixar. Achar que aquilo é suficiente, né? Toda vez que eu vou orar para alguém, eu falo assim, eu quero que você saiba que Deus, ele quer o tete a tete com você, ele
Ele não quer que eu fale por você, ele quer que você fale. Vamos orar junto, porque ele fala onde tiver 2 ou 3 reunidos, né? É interessante, importante, potente a intercessão. Mas é a mesma coisa de eu ser amiga da Dani e só mandar recado através de alguém. Ela vai falar, pô, mas por que não vem falar comigo? Né? Então, assim, é importante a pessoa entender que não é largar na tua mão que a coisa está feita. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de botar a oração no potinho, para as pessoas não pensarem que a partir do momento que está ali, foi entregue. Não, né? Então, assim, a gente tem que entregar na mão daquele que... Por isso que a gente fala que oração aos santos não faz sentido, porque você não vai virar num negócio de madeira, de gesso, você vai ficar ali pedindo para aquele copo, né? Sendo que a gente pode falar com o Todo-Poderoso. O inimigo, o mundo, coloca muitos obstáculos e muitos salas de espera até chegar na sala do trono. E a gente pode ir direto para a sala do trono. E é tão simples. Por isso que fala, entra no teu quarto, fecha a porta, que ele está lá te esperando, né? E o quarto é o quê? É o nosso coração. Então, é que as pessoas complicam, acham que precisa do dia certo, estar na situação certa, sem pecado, ser na igreja com alguém de autoridade. Né? O dia que a gente percebe que é muito mais simples do que a gente imagina, a coisa fica sobrenatural, né? E a gente precisa olhar ao nosso redor, para quem está perto da gente. A ceia é tempo de comunhão, de acolhimento e compartilhamento, dar e receber, porque ele fala no final assim, ó, porque sempre que comerem deste pão, ou seja, sempre que a gente tiver a palavra de Deus alimentando o nosso coração, vocês anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Então é a se alimentar, mas alimentar aqueles que estão no nosso caminho, né? E sempre lembrar que quando não para na gente, transborda, a gente está fazendo aquilo que a gente está aqui para fazer. Muito se fala de propósito, as pessoas perdem tanto tempo só pensando qual que é o propósito, que passa a vida inteira sem saber qual que é o propósito. O propósito nosso é simples. A palavra de Deus, ela nunca esconde, ela responde tudo que a gente quer, não fica de rodeios. A gente pode ficar se especulando ou a gente pode ir direto na revelação. Ela fala, o propósito da sua vida é anunciar o evangelho, dizer que existe umas boas novas, que o reino ainda está aqui, mas ainda a gente vai viver na sua plenitude, né? Que Jesus veio para nos reconciliarmos com Deus. A gente está aqui para nos reconciliarmos com Deus e todo mundo que a gente puder. Porque fala, ide por todo mundo e fazer discípulos. Jesus, o tempo que ele conseguiu estar em missão, ele só fez isso, ele não abriu instituições, não montou página no Instagram, ele andou com pessoas, ensinou pessoas, para essas pessoas poderem ensinar, e hoje está tudo aqui na palavra, a gente tem escrito. Ele fala, está escrito, ouça, meu povo perece por falta de conhecimento. Sonda-me, clame a mim, vocês conhecerão, eu te falarei coisas insondáveis. E o Israel falou uma coisa tão legal no estudo de domingo, ele falou assim, a gente tem um limite de entendimento, né? Que a gente tem condições de entender naquele momento. Porque é como tirar alguém do quarto escuro e jogar numa luz forte, a pessoa não vai ter condição de claridade, né? Então Deus, ele vai dando leitinho espiritual para que a gente possa ir depois comendo comidas sólidas. E a gente não pode parar no leitinho, senão a gente fica desnutrida, certo? Cada fase da nossa vida demanda mais e mais. Então, assim, conforme a gente vai passando pelos vales, a gente vai ter momentos maiores com Deus. Porque só chega no topo quem passa pelos vales. Né? Por isso que lá no Salmo 23 fala, né? Ainda que eu passe pelo vale do sombra da morte, isso vai nos levar a experiências maiores com Deus. E a gente vai precisando ir aumentando de nível. A gente não pode parar no leitinho, a gente tem que buscar mais e mais. E conforme a gente busca, por isso que fala, quando me buscar de todo o coração, vão me encontrar. Deus, ele é Deus intranscendente, porque ele está acima de tudo, de todos. Ele não cabe numa caixinha que a gente vai falar, Deus é assim, assim, assado, não. Né? Por isso que às vezes a pessoa, é porque Deus está na natureza. Não, a natureza vem de Deus, mas a natureza não contém a Deus. E ao mesmo tempo ele é imanente. Então, olha como eu tô aprendendo a crescer, né? Domingo crescer. Foi sensacional. E ele fala assim que ele quer se relacionar, ele quer ser achado. Por que fala buscar? Porque ele quer essa busca, ele quer essa, sabe aquela coisa assim, eu quero saber mais, eu quero buscar, né? Então, conforme a gente busca, ele vai esticando, alargando o entendimento. É muito legal isso, porque a gente tem uma limitação de conhecer. Por mais que a gente tente, a gente nunca vai conhecer tanto. Não. Mas conforme a gente busca, ele vai permitindo a gente conhecer mais dele. Né? Aí você vai vendo, a gente fala, gente, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. E é isso, por isso que eu acho que ele vai dando aos poucos. Senão a gente conhece de uma vez, né? Tem uma coisa que eu sempre penso, falar, Senhor, eu não sei como que é o céu, mas eu quero continuar podendo estudar aí. Eu não quero chegar e falar, pronto, já acabou, não precisa mais. Que nem a ceia, diz que não vai precisar mais, né? Mas eu gosto
tanto, porque quanto mais a gente busca, mais coisas a gente descobre, e mais faz sentido, e mais você vê isso fazendo sentido na vida das pessoas, né? A gente não pensa como a eternidade, né? Exato. É muito amplo, porque Sim. ele é eterno. Ele é o eu sou. E a gente não consegue imaginar o que a gente é. A gente é limitado no concreto. tempo, né? A gente é concreto, que nem... A gente exatamente, a gente pensa no, vou morrer e... Né? Tenho certeza. Agora você pensa disso. a eternidade. Aí você pensa assim. Tá, É mas eterno. Como será? a gente fica assim, alguma O coisa que vai é? acabar, uma hora tem que acabar as coisas, né? Mas eu Mas acho não, que a não gente perde acaba. essa sensação. Então, a gente Porque não tem ideia. o pecado que gerou essa sensação de você se separar de Deus. Né? É por isso que a gente tem gente tanta não dificuldade da consegue. morte. A gente foi criado para uma eternidade. Pra Então, por isso que as vida, pessoas não conseguem lidar com a morte, porque parece que acabou ali. Mas não é, porque como somos seres eternos, criados para ter uma eternidade, a morte a gente não consegue lidar com ela. É algo maior do que a nossa natureza espiritual. Só que a gente só consegue ver no espiritual aquilo que a gente está buscando, porque fala Deus é espírito e nos é dado o entendimento no espiritual. Aí fala que o inimigo colocou um engano para aqueles que vivem na carne achar que é loucura. Então aquilo que a gente fala para quem não anda no espírito, pensa que é loucura. Porque realmente porque as coisas de Deus são sobrenaturais, elas não são naturais. Elas são extraordinárias, elas não são ordinárias. E por isso que a gente tem que ir caminhando com ele, porque ele vai abrindo a nossa capacidade de entendimento, a gente vai vendo além. É muito assim, para não falar louco, que é uma palavra feia, é uma coisa assim extraordinária. Tem umas coisas assim na minha vida que se eu falar o pessoal pensa que é loucura mesmo, mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, que a coisa começou a ser entendível, tinha dia que eu pegava assim, é como se eu visse, assim, umas coisas... Eu vou falar, mas que é estranho, né? Parece umas coisinhas douradas, assim, sabe? Uma coisa de... E eu acredito que aquilo aconteceu, porque aquilo tem poder, a palavra tem poder. Gente, a palavra tem poder, a palavra cura. Eu recebi a cura das minhas costas. Às vezes eu mesmo falo, Deus, como que eu posso estar nessa posição? É coisa que o médico falou, isso você não vai fazer mais. Quem disse que não? Quem disse? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ele faz perfeitamente. Meu joelho sarou. Sai aí, olha lá, outra cura. Nem voltei. A outra tem a cura. Eriquinha Eriquinha, né? Então a gente recebe pela fé. Porque por isso que Jesus falava, você crê? Então seja feita conforme a sua fé. Às vezes tem gente que vem com umas coisas muito duvidando. Eu falo, tá bom, seja feito conforme você crê. Do tipo assim... Que Posso pena. dar um testemunho? Sim. Sabe quando eu cheguei à conclusão que o meu joelho tinha sarado? Eu ia caminhar no parque municipal, aí eu olhava aquelas ladeiras e falei, gente, não posso descer ladeira, né? Porque incomodava, né? Mas então eu falei, vou no plano, subir ainda dá, mas descer me incomodava. Aí chegou no domingo, eu fui com meu sobrinho e meus 2 netos de volta lá. Gente, nós descemos tudo aqui. Aí que você Fomos lá percebeu pra que você baixo. curou. Eu falei, gente, isso deve ter saído. Deve não, sarou. Recebe. Eu falei,